Boa noite a todos. Como tem muita gente chegando e como nós estamos dando muita orientação espiritual, nós estamos percebendo que muitas pessoas pensam em tudo que está acontecendo, só não pensa que uma das razões também de tanta coisa estar acontecendo com cada um é a mediunidade em desequilíbrio. Então, eu achei interessante, muitas pessoas até já sabem, mas eu achei interessante falar sobre mediunidade. E veja bem, a nossa casa recebe esse tanto de pessoas, de terça, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, de quarta, de segunda, e de quinta-feira, que é para realmente entender, estudar, para saber trabalhar consigo mesmo, vem 18, 20 pessoas fazer o curso mediúnico, que é o curso básico da doutrina espírita. Então eu convido vocês, muitas vezes, o que está faltando na maior parte das pessoas é o estudo básico, para saber quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que viemos fazer, o que está dentro de nós que não está sendo consertado. Tudo isso é muito importante. E também na quinta-feira, nós procuramos fazer um pouquinho de terapia. A gente procura ensinar o que é concentrar-se, o que é parar para escutar. E isso tudo é muito importante, por isso que eu estou passando para vocês. Eu gostaria que aumentasse um pouquinho as pessoas interessadas em buscar o que elas sentem, por que sentem. E é só através do estudo, do conhecimento, é que ela vai perceber o que está faltando nela, ou nele, né? Então, olha bem, mediunidade, todos nós nascemos com mediunidade. Nós nascemos com mediunidade e com intuição, ou com inspiração, podemos dizer assim. E mediunidade é a faculdade de servir de intermediário entre os espíritos e as pessoas encarnadas, provocando assim diversos fenômenos e proporcionando a transmissão de mensagens, que são as comunicações mediúnicas. É por isso que se chama mediunidade. E nós, muitas vezes, nem sabemos o que é isso, nem sabemos como fazer para entender, e os espíritos, muitos dos que já conviveram com nós, outros que é da família, quando vão embora, tentam se comunicar, tentam até nos ajudar, dizendo: busque saber tal coisa, você está precisando de tal coisa, e a gente nem sequer entende, porque não sabe o que é mediunidade, e às vezes quando sente algum mal-estar, pensa que é alguma outra coisa, menos que é a mediunidade que está querendo aflorar e pegar nas pessoas. E médiuns são todos aqueles que sentem num grau qualquer a influência dos espíritos, e é por isso que chamamos de médiuns, porque todos nós temos mediunidade, mas não são todos que têm mediunidade que nós chamamos de médiuns. Só aqueles que vai chegando e que nós vamos percebendo, vamos estudando a natureza do que eles estão sentindo, é que a gente percebe que eles têm mediunidade, mas que está desequilibrado, está faltando a gente ajustar, ajudar a amadurecer a mediunidade. E a mediunidade poderá ser manifestada em qualquer idade, até mesmo numa idade avançada. Só que antes dos 18 anos, não se deve forçar ninguém a desenvolver a mediunidade, porque mediunidade é um trabalho muito sério, é o encontro entre nós encarnados com os espíritos. Então não adianta a gente querer doutrinar, trabalhar com uma criança, com uma pessoa antes dos 18 anos, porque ela não vai entender, não vai ter o comportamento que precisa para conseguirmos ter um bom médium. E nós percebemos também que muitos espíritos que nascem, que reencarnam, mesmo pequeno, já tem aquela mediunidade, porque ele está trazendo lá de outras vidas um monte de coisa que tem que ser consertada.
mas nós temos que educar, nós temos que conversar, nós precisamos ensinar eles a falar, nós temos que falar de Jesus com eles, ensinar eles a fazer uma prece bem simplesinha, nem que seja aquela, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria, com o Espírito Santo, é uma coisinha simples, mas que qualquer criança de 4, 5 anos, 6 anos, já vai saber falar. Porque nós temos que procurar, principalmente daqui para frente, que está acontecendo tanta coisa no nosso planeta, nós temos que trazer as crianças para nós, para Jesus, para Deus, para eles entenderem que Deus está no comando, Jesus está mandando, através de Deus, os espíritos bons intercederem por nós. Então tem criança que tem medo, quer dormir agarrada no pai e na mãe, atrapalha. Nós temos que falar, olha, em cada porta, em cada janela, tem um Jesus, tem um anjinho, Jesus não, tem um anjinho tomando conta de você, fique sossegado. E quando a criança é levada, é rebelde, é arteira, põe uma luzinha azul, que acalma a criança. Nós precisamos, desde quando a criança nasce, a começar já a falar com ela, educar, para não criar uma criança que só faz o que quer e a mãe deixa fazer tudo o que quer. Quando ela cresce, que ela começa a querer continuar fazendo o que quer, ela vai encontrar barreiras. Daí ela não vai conseguir fazer o que quer, começa a ficar depressiva, começa a ficar revoltada, começa a ficar com um monte de coisa, que se ela tivesse tido informação, ajuda desde pequena, ela saberia já que o que é para acontecer, vai acontecer. Se a gente for uma pessoa boa, de respeito, uma criança educada, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer, mas também vai passar logo. Agora, uma criança que pai e mãe bebe, pai e mãe fuma, deixa a criança à vontade, ela vai se tornar, pode ter um espírito de se tornar uma criaturinha boa, mas pode também se tornar uma criança rebelde, ou um adulto rebelde. Nós temos até aquela história que a gente leu nos livros, não sei, não lembro, eu leio tanta coisa, que o pai bebia, o pai fazia arte, fazia coisas erradas, e os 2 filhos, quando o pai morreu, um falou, meu pai bebia, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, meu pai brigava com a minha mãe, por que eu não posso fazer a mesma coisa? E ele acabou indo debaixo de uma ponte, beber, e ficou lá até morrer. O outro irmão falava, eu não quero de jeito nenhum mais pensar em fazer o que eu via que meu pai fazia, o que eu via que minha mãe sofria. Ele se tornou uma pessoa boa, uma pessoa espiritualizada e ficou com o tempo um bom industriário. Então veja bem, nós temos exemplos, mas dependendo da qualidade do nosso espírito, nós podemos fazer coisas boas, como podemos também fazer coisas ruins, tá bom? E aqui diz também, só que antes dos 18 anos não se deve forçar ninguém a desenvolver a mediunidade. Então a criança é com educação, é com tratamento, é com boa escola, até a criança ter condição de crescer e poder estudar e saber o que é mediunidade. É preciso lembrar que todos somos médiuns, mas nem todos são médiuns de receber espíritos. Eu digo isso porque todos nós, como eu falei no começo, nascemos com mediunidade e com intuição. Só que não são todos que vai exercer a mediunidade de receber espíritos. Mas nós vemos aqui, nós temos grandes mediunidades que não recebem espíritos, mas são intuídos. Quem são essas criaturas que são intuídos? São os grandes pianistas, os grandes palestrantes, os grandes doutores. São criaturas que já nascem com esse talento de desenvolver a mediunidade para o lado de ajudar o povo, apesar que quem recebe também deve querer ajudar o povo. Mas são criaturas que já nasceram para serem essas pessoas qualificadas como grandes costureiros, grandes pianistas, grandes cientistas, grandes palestrantes, grandes doutores, entende? Veja bem, uma pessoa para tirar um coração de um ser que já está
bem dizer, morto, e levar para colocar num outro corpo que pode receber e viver, tem que ser uma grande mediunidade aí dentro desse corpo, não é? Então é isso que nós temos que saber, para depois a gente se avaliar, para a gente poder saber que tipo de mediunidade que eu tenho, o que eu gosto, o que eu posso fazer com essa mediunidade que Deus me deu, com essa intuição, com essa condição, não é? E aqui diz também, espera aí que eu já me perdi aqui. Temos grandes mediunidades para não receber espírito, mas são intuídos para receberem grandes comunicadores. Esses não passam mal, apenas procuram buscar aquilo que estão sendo intuídos a desenvolver. São pessoas que, desde pequena, você pode às vezes entrevistar umas crianças e elas falam, eu quero ser médica, eu quero ser tal coisa, professora, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É porque dentro delas já está se manifestando aquilo que elas querem ser, porque de repente já vieram mais ou menos preparadas da outra vida. Então é muito importante a gente tomar conhecimento. Já a mediunidade de receber espíritos, quando amadurece, é preciso buscar ajuda, porque ocorre um aumento das sensibilidades mediúnicas e a intensificação dos fenômenos vai aumentando cada vez mais, que é o caso de muita gente que está aqui. Muitas pessoas têm certos problemas e não sabem que é por causa da mediunidade não trabalhada. Então, o que precisa fazer? A gente primeiro vai tratar, vai conversar, depois nós vamos convidar, faça escola, leia o livro dos médiuns, leia o livro dos espíritos, leia o evangelho, que é para a pessoa poder entender, puxa, por que eu não saio dessa situação? Por que eu estou sempre igual jegue, né? Parado, nem vai para frente, nem vai para trás. É porque muitas vezes ela não percebe o que ela tem. E também tem pessoas que acabam até ficando doente, porque não sabe o que tem. Outras pessoas, elas conseguem perceber que alguma coisa não está bem nelas, mas não conseguem avaliar o que tem. Então é por isso que, com a graça do Pai, nós temos a nossa casa espírita, como tem muitas casas espíritas. Como tivemos o nosso querido Chico Xavier, que tanto nos ajudou. Eu tive o prazer de estar com o Chico Xavier, meu marido também, e ele, basta ele ter pegado na minha mão, e pegou a do meu marido, colocou uma em cima da outra e falou, deu um recado, você não vai precisar operar a sua filha, eu estou falando da menor, e essa mulherona que está aí, é porque ela tinha caído numa banheira, batido a cabeça numa banheira de louça, e tinha entortado o olho, e eu estava desesperada, porque imagine uma criança com o olho torto, né? E realmente eu não precisei operar, descobrimos um médico, e ele, através dos exercícios de forçar para o lado contrário, endireitamos. Então veja, a mediunidade de percepção, a mediunidade de incorporação, que era tudo de psicografia, que era tudo que o Chico Xavier tinha, tem muitas outras pessoas que têm também. Mas por que de vez em quando cada 1000 aparece um ou dois? Porque é difícil a pessoa entender que ela precisa desenvolver essa parte dessa percepção, dessa manifestação na vida dela. E muitas pessoas acham mais fácil crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, do que buscar o aprendizado para saber aquelas coisinhas que ela sente e que não sabe o que é. E é mediunidade, na verdade. Aqui diz também, e a pessoa não sabe se está doente, ou se está com algum problema psicológico, ou se é realmente a mediunidade que está se manifestando. Porque quando a pessoa começa a sentir alguma coisa diferente, ela fala, caramba, o que será que eu tenho, né? Às vezes ela vai conversar com alguém, a mediunidade dela acaba atraindo o problema da outra pessoa, e ela não se sente bem. Daí ela sente uma certa dor, ela não sabe, será que eu estou doente? Ou será que eu conversei com alguém, peguei alguma energia negativa? E tudo isso
eu já cansei de falar aqui, que nós temos uma energia que se nós olharmos para alguém com amor, desejando o melhor, a gente passa isso. Mas se a gente conversar com alguém que a pessoa não gosta muito da gente, essa pessoa pode olhar meio com rancor, com mau pensamento, nós podemos realmente ser derrubados. Por quê? Porque as energias não estão combinando. E o que a gente faz? É trazer na nossa mente pensamento positivo, é buscar acertar o mais que pode, é buscar conversar novamente se a gente agredir alguém com palavras, se a gente tiver um comportamento ruim, não tenha vergonha de chegar e falar, olha, eu estava mal, eu fui mal educada, me desculpe, me perdoe. E daí a gente fica de bem com a gente, e daí voltamos outra vez a ter aquele equilíbrio, a ter aquele pensamento bom, saudável, que é o pensamento que todos nós que somos filhos de Deus devemos ter. E se aquela pessoa não se tratou, não se cuidou, não tem conhecimento e não nos perdoou, o problema passa a ser daquela pessoa, porque nós começamos a ficar novamente de bem com nós, porque nós sentimos que estávamos errados, pedimos perdão, pedimos desculpa, ficamos de bem. Então é por isso que nós não devemos guardar pensamento de vingança, nós não devemos guardar rancor, não devemos ser violentos com ninguém. Agora, uma coisa eu deixo bem claro, quando eu estou lá dando orientação, eu falo, porque é uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi a vida inteira dos mentores. Nós estamos aqui para nós. Nós não estamos aqui para satisfazer o outro. Nós não estamos aqui para o outro bater na gente e a gente, eu gosto dele. Não, você está errada, você não está gostando de você. E você precisa gostar de você, não permitindo uma coisa dessa. Então nós precisamos estar junto com outras pessoas, respeitando aquilo que a pessoa acha. A pessoa deve respeitar aquilo que nós achamos. Até na parte de religião tem hierarquias. Uns demoram para entender que nós estamos aqui para melhorar o nosso espírito. Outros rapidamente entendem. Uns, através de uma determinada religião, é que vai no bom caminho. Outros é através de uma outra religião. Mas o importante é que quando subir, quando chegar no mundo espiritual, aquele que fez o trabalho direito, que se comportou bem, Deus vai estar lá esperando. Não importa em que religião que ele esteve, entendeu? Porque religião é rótulo. O que vale é o que se prega numa casa, seja numa igreja, seja lá qual for a casa. E também o que vale não é só vir aqui, ouvir e acabou, é sair daqui e começar a fazer o que aprendeu. Porque daí tem gente que vem, se trata, some, dá dor de barriga, daí volta. Daí não adiantou nada, só veio na primeira vez, teve a oportunidade de melhorar, mas não entendeu que para ficar sempre bem, para poder fazer o nosso espírito crescer e fazer só coisa boa, precisa sempre estar em contato num ambiente como esse. A nossa casa pode ser uma casa de vibração maravilhosa, mas esta casa, como outras casas, é onde tem o núcleo dos espíritos que vêm aqui amando do Pai para nos ajudar. Que nem agora, eu não estou aqui sozinha, vocês não estão aqui somente com o corpo de vocês e com o espírito de vocês. Vocês estão aqui com o anjo de guarda de cada um, com os nossos mentores, tomando conta de tudo e vendo o que cada um tem, o que cada um está precisando mais. É isso que nós precisamos passar e vocês, como eu também, precisamos entender. E aqui diz... E a pessoa não sabe se está doente ou com algum problema psicológico ou se é realmente a mediunidade que está manifestando. É por causa de tudo isso que eu falei. A pessoa então precisa, se ela está doente, ela deve ir no médico. O médico olha, faz exame e tal, você está bem, você não tem nada, o exame de sangue está bom, o exame de urina está bom, o coração está normal, você não tem nada. Daí ela fala, então o que será que eu tenho? Vai buscar. Ou vai buscar uma igreja, ou vai buscar uma casa como a nossa, mas vai em algum lugar pedir ajuda para poder entender e melhorar. Porque nós não precisamos estar aqui o tempo inteiro
Ah, isso aí é porque eu fiz coisa errada, por isso que eu estou sentindo isso. Ah, isso que eu tenho é porque eu já tenho idade. Não, nós podemos ter idade, mas nós podemos também ter uma qualidade de vida. Nós não precisamos, só porque estamos com idade, sofredor, ficar aí e não se cuidar porque acha que já é velho. Não, até o dia... Tem uma história que eu assisti um filme americano, que a pessoa tinha feito um monte de coisa errada, mas ela tinha direito de pedir o que ela queria antes dela ir na cadeira elétrica. E ela falou, eu tenho um dente aqui que tem uma pequena cárie. Pois olha, no lugar dela ir na cadeira elétrica, ela foi no dentista, trataram o dentinho dela, para depois ela ir na cadeira elétrica. Então nós temos o direito e nós merecemos buscar o que nós estamos precisando para termos uma qualidade de vida. Entenderam? E aqui diz também, e a melhor coisa que a pessoa deve fazer é buscar estudar para entender o que está acontecendo com ela. Se nós conseguimos ir numa festa, se nós conseguimos vir aqui uma vez cada semana, vamos dizer assim, por que não buscar uma vez na semana vir estudar, ouvir o curso básico, ouvir o que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas mais equilibradas? Porque se você for avaliar, muita gente está fora do equilíbrio, aqui mesmo. E tudo que é de mais e tudo que é de menos está fora do equilíbrio. Agora, uma coisa muito importante também, já que eu falei da mediunidade, é falar do perigo da mediunidade. O perigo que corre uma pessoa que tem uma mediunidade desequilibrada. Fica tomando remédio, fica só indo no médico, fica com dor aqui, com dor ali, e não vai atrás de ver que o que ela está tendo é mediunidade em desequilíbrio. A mediunidade em desequilíbrio é quando a pessoa não se cuida e começa a praticar a mediunidade de qualquer maneira. Bom, isso tudo eu já falei que deve se cuidar para não passar por isso. E ela fica tão mal a ponto de desequilibrar-se e de acarretar problemas para ela e para as outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem religião, uma pessoa grosseira, ela não dá sossego para a companheira ou para o companheiro. É uma pessoa mal criada, é uma pessoa nervosa. E aquela criaturinha que quer ficar com essa pessoa, ou ela fica sofrendo muito, ou ela acaba ficando doente, de tanto que ela fica ouvindo desaforo. E nós temos o direito de entender que nós estamos aqui para nós. Para ninguém mais a não ser para nós. Agora é importante procurar viver bem, porque nós nos sentimos muito felizes de mãos dadas com outras pessoas. Tanto é que no planeta Terra, ninguém deve ficar sozinho, porque nós temos que juntos, de mãos dadas, um ajudando o outro, entender que aqui é um mundo de expiações e provas, e nós temos que vencer as provas, nós temos que nos avaliarmos para ver até onde nós já estamos conseguindo se melhorar. E aqui diz também, médiuns que praticam a mediunidade sem conhecimento de causa, acabam ficando presos por espíritos obsessores e zombeteiros. Muitas pessoas ficam fanáticas e acabam levando outras pessoas também para o fanatismo e para o mau caminho, a ponto de ficarem até loucas. Olha, antigamente não tinha casas espíritas como tem agora. Quantas pessoas que tinham uma mediunidade tão desequilibrada que acabam sendo internadas nos manicômios, nos juquiris, que não sei agora que nome que fala, mas eu me lembro de pessoas que eu era pequena, fulano está no juquiri, está louco. O que era? Era mediunidade não trabalhada. E olha só, quando estava no juquiri, ou nos hospícios, sei lá onde, ficava bem. Os espíritos obsessores não atormentavam. Era tirar de lá, começava outra vez a perturbar. Mas a pessoa não tinha o devido conhecimento, não se tratavam e acabavam com aquela reencarnação sem proveito algum. Coisa que hoje a gente já tem muita condição. Por mais bonzinho que a pessoa pode ser, por mais boazinha, além de trabalhar, de amar a família, de ser uma pessoa digna, respeitosa,
Não custa uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ir num lugar onde se sente bem. Seja igreja católica, seja evangélica, seja casa espírita. Eu recomendo casa espírita, porque nem no catolicismo, eu vim do catolicismo, tenho família que já se foi, padres, madres, mas nunca eles ensinaram o que a doutrina espírita ensina. Mesmo na igreja, os padres fazem as palestras, mas não é a mesma coisa da gente que pega o livro, que pega as psicografias dos grandes médiuns, de Chico Xavier, entendeu? Então eu fico muito feliz de saber que vocês comigo, porque eu não sou diferente de vocês, de nós termos essa oportunidade de estar numa casa espírita como essa. Apesar que eu tenho amigos de outras casas, que também é importante em cada bairro ter uma casa, é muito importante. E eu tenho amigos bons também, que praticam e procuram nos ajudar. Tanto é que essa casa, quem me ajudou foi um outro amigo, que é também presidente de uma casa espírita. E aquele palestrante, Pedro Roberto, que vem aqui, também, na parte tudo de grade, tudo ele que nos ajudou. Claro que a gente pagava, porque a gente não é obrigado a querer ter as coisas tudo de graça. Mas veja bem, nós nos damos as mãos. Isso é muito importante, a gente dar as mãos. Nada de dizer a minha casa é melhor do que a outra não é boa, a minha que é boa. Não, as casas boas, as pessoas de respeito, as pessoas que buscam o estudo, elas percebem quando a casa é boa e quando a casa não é boa. Então vamos aqui, muitas pessoas ficam fanáticas e acabam levando outras pessoas também para o fanatismo. Muitos médiuns de má fé tornam-se presas preferidas dos espíritos inferiores e acabam transformando o espiritismo em sensacionalismo, principalmente os mistificadores. A mediunidade é como a fruta que deve ser primeiramente amadurecida para depois ser saboreada. Não devemos nunca esquecer que os principais fatores da perda ou da suspensão da mediunidade é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o mau uso da mediunidade e a má fé. É muito importante a gente perceber isso. Nós vemos pessoas que têm uma imaginação tão fértil, têm uma mediunidade não trabalhada e começam a falar, olha, eu vi isso, olha, eu vi uma pessoa assim, 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 perto de você. Às vezes nem existe nada disso, mas na cabeça da pessoa, ela vê ou ela acha que vê e ela já fala para o outro. E de repente ela fica famosa, porque viu, porque isso, porque aquilo. Só que, olha, não é bem por aí. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas até que faz trabalhos em casa, com outras pessoas. Aqui essa casa, desde que eu vim lá de São Caetano, da minha cidade, ela foi registrada, ela foi avaliada, ela foi fiscalizada, e tem que ter 12 pessoas na direção para a gente não fazer nada errado. E com a graça de Deus, 27 anos já que nós estamos aqui, sempre aconteceu tudo da melhor maneira possível. Porque muitas pessoas fazem aqui é como uma indústria, porque tem que limpar, tem que pagar, tem luz, tem água, tem um monte de coisa. Mas é uma casa espírita e tem muita gente que se faz dono de uma casa para poder ter dinheiro, para poder abusar de quem que tem fé e vai lá pensando que vai ser bem tratado. Às vezes até acaba melhorando por causa da fé que aquela pessoa tem e foi lá. Mas nós temos que ter muito cuidado com os mistificadores. Tanto é que tem um livro aí, Mediunidade e mais alguma outra coisa. Alguém sabe lembrar para mim? É mediunidade mediunidade e animismo. Mediunidade e animismo. Só que animismo é quando a pessoa está já começando a trabalhar com a mediunidade dela, mas ainda não está certa, direitinho, do jeito que precisa. Mas mistificação é quando a pessoa mistura a ideia dela com aquilo que ela vai falar para outra pessoa. Gente,
por causa do tempo, do horário, eu paro por aqui. Mas é um pedido que eu faço a vocês. Busquem viver mais felizes. Busquem se conversar com as pessoas. Tem qualquer problema? Vamos conversar, vamos se entender. É a melhor maneira para a gente ter mais paz de espírito e para a gente deitar na cama e dormir feliz, sabendo que está tudo bem, que foi tudo bem avaliado, bem conversado. E o nosso comportamento, principalmente nós que estamos numa direção como essa, devemos trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E agora tem gente nova. Nós vamos fazer um tratamento